Olá meninas e meninos, sou o professor Cirineu da Matriz Curricular de Física, Grupo Ciências da Natureza. Vamos fazer mais uma aula sobre nosso tema, que é a Lei Fundamental dos Movimentos, a Lei de Newton, as leis de Newton. Dinâmica estuda movimento e causa. Então, a outra forma de expressar, a forma original de expressar a segunda lei de Newton. Newton estabelece a segunda lei, que é chamada Lei Fundamental dos Movimentos, em função da quantidade de movimento adquirida através da força aplicada. Então é uma outra forma de nós vermos e aplicarmos a segunda lei de Newton. Então a Lei Fundamental dos Movimentos, ela tem essas propriedades, que ela pode ser tanto usado como as funções matemáticas lá do movimento variado, que nós podemos utilizar para deslocamento, para velocidade, como nós podemos também utilizar em função da quantidade de movimento de um corpo. O estudo, então, ele tem base nisso. Você, por exemplo, frear o carro com a velocidade no intervalo de tempo. Aí você vai frear o carro com uma velocidade muito maior ou maior, então ele vai exigir para o mesmo intervalo de tempo uma força maior para poder conseguir que você segure, freie o carro. Então, nesse estudo nós vamos avaliar essa questão da quantidade de movimento adquirida através da força. O impulso e a quantidade de movimento. São grandezas físicas, são grandezas vetoriais, duas grandezas vetoriais, que além do módulo, que é o valor numérico, e a unidade, tem direção e sentido. Então, se você considerar, por exemplo, uma pessoa em repouso no solo, com 80 kg de massa, e uma pessoa com 80 kg de massa a 100 metros de altura. O impacto ao colidir no solo faz com que traduza aí uma força motora aplicada no solo muito maior. Então, se o cidadão estiver numa altura de 40 metros, quando ele estiver numa altura de 40 metros do solo, ele vai estar a uma velocidade de 125 km por hora. Isso em média, associando aí uma massa de 80 quilos. Então, se nós considerarmos 125 km por hora, para uma pessoa reduzir essa velocidade, vai precisar uma força contrária muito grande. Isso pode fazer com que a pessoa não suporte e ela acabe perdendo a consciência. Ela perde a consciência durante essa desaceleração. Então, não sendo possível, portanto, nós teremos o efeito de desaceleração. Para analisar essa situação, então, eu vou introduzir aí as duas grandezas, que é a quantidade de movimento e o impulso. O significado físico do impulso e o significado, que eu diria lá da palavra impulso. A palavra, o significado da palavra impulso impulsão resulta do ato de praticar uma força. Lançar, empurrar, enfim, qualquer ato que use a força. E a definição física do impulso é a grandeza que mede a variação da quantidade de movimento. E isso é causado por uma força que atua no intervalo de tempo. Então, o conceito físico é esse que nós vamos usar. Impulso é uma força aplicada no intervalo de tempo que é capaz de variar a quantidade de movimento de um corpo. Como saltar, por exemplo, aqui no jogo de vôlei, saltar, no jogo de basquete também, impulsionando para fazer o arremesso, no salto, em distância. Então esse é o efeito da variação de quantidade de movimento causada pela força impulsora no intervalo de tempo. Então, quando nós praticamos o ato de empurrar, de puxar, de arrastar, nós estamos usando
de um artifício mecânico chamado impulso. Um artifício mecânico, eu digo uma grandeza mecânica chamada impulso. Né? Os impulsos mecânicos são situações que sempre encontramos no cotidiano. Isso de fato é caminhar, correr, andar, puxar, enfim, diversas outras interações. Então esse é o significado de impulso. Aí o significado matemático para o impulso, né, que nós vimos lá no significado físico, que é uma força que atua num intervalo de tempo. Então é o produto aqui, a multiplicação de uma força no intervalo de tempo que vai fazer a velocidade variar, desde uma velocidade inicial até uma velocidade final. Então o impulso da força é capaz de alterar a quantidade de movimento do corpo. A quantidade de movimento do corpo não é a variação da velocidade. Tá? A variação da velocidade ocorreu em função dessa força aplicada nesse intervalo ΔT de tempo, né? Desde um tempo inicial até um tempo final. E a relação entre a força aplicada no intervalo de tempo é o que nós chamamos de impulso, né? Que definirá a velocidade desde o início até o final sobre a ação dessa força mecânica. Então esse é a função matemática, definição matemática para o impulso da força constante. Tá? Veja que aqui eu coloquei impulso de uma força constante. Então, quando nós pegamos o caso de um impulso de uma força constante e nós queremos determinar lá a velocidade do corpo, eu poderia utilizar tranquilamente as leis de Newton ou as funções matemáticas lá, dependendo do dado, as funções do movimento variado, né? Então eu poderia tranquilamente usar as leis de Newton ali, a segunda lei de Newton no formato tradicional. Mas existe o recurso que nós conhecemos da lei fundamental na sua forma original, que é o impulso da força constante. Então eu consigo definir o que eu procuro, velocidade, intervalo de tempo, força, através da equação fundamental chamada impulso da força. Bom, no sistema internacional de unidade, o impulso, a força é medida em Newton e o tempo é medido em segundo. Então a força é medida em Newton e o intervalo de tempo em segundo. Isso nos dá uma unidade no sistema internacional de newtons por segundo. Outra unidade eu vou mostrar mais para frente, que é a unidade de quantidade de movimento, que também define o impulso, né? Então, unidades do sistema internacional, a força é o newton e o tempo é o segundo. Nesse exemplo aqui eu coloco uma relação matemática aqui usando, onde nós temos aqui, suponha que o tempo de interação entre Coelho, Sansão e a bola tenha sido de 0,1 segundo. Aqui era de uma tarjinha que eu tirei, o enunciado, que é o coelho interagindo com a bolinha. Então essa interação ocorreu durante 0,1 segundo. E a força que ele tem aplicado para impulsionar a bola é 400 newtons. Aí no sistema internacional de unidade, o impulso da força vale quanto? Bom, note aqui que a força exercida é constante, a média, né? A força média é constante. E essa força aqui é 400 newtons, e o tempo que levou, que demorou, que foi aplicada a força é 0,1 segundo. Né? Então, aqui o décimo de segundo, multiplicando 400 newtons por 0,01 segundo, deu 4 newtons segundo. 4 newtons segundo. Certo? Então, eu apliquei a lei fundamental aqui, que é o impulso, para uma força constante. Agora, se a força variar com o intervalo de tempo, aí eu não posso necessariamente, em todos os casos, usar a função matemática que define o impulso. Então, mas tem uma propriedade na matemática que é as áreas, né, as funções matemáticas que definem a área. Então, se eu tenho aqui nesse intervalo de tempo essa força aqui aplicada, que é menor que a força aplicada no intervalo de tempo 2. Então, notem que essa força ela vai variar de um valor inicial até um valor final. Então, eu não poderia utilizar aqui
a função direta matemática, mas isso não quer dizer que não possa ser usada, depende do caso. Então, se, por exemplo, a força fosse constante, aqui eu poderia usar as funções matemáticas lá do impulso, que nós teríamos numericamente o valor igual a calcular a área do gráfico da força em função do tempo. Então, essa propriedade matemática nós podemos utilizar para calcular o impulso. Então, o impulso foi dado nessa linha vermelha aqui. Notem que está variando a força do valor inicial, vai variando. Isso eu teria que dividir em espaços muito pequenos e calculando para cada intervalo mínimo de tempo, o menor intervalo, e isso seria uma somatória. Não estudamos no nível médio esse tipo de cálculo, né? Então eu teria que usar o recurso ou da área, ou para a força constante, ou a função matemática, né? Então essa é a propriedade importante que eu poderia usar, que é o gráfico da força em função do tempo. Então, como falei, essa força também, se ela for constante, eu posso utilizar o diagrama da área e também posso utilizar a equação lá que define o impulso para a força constante. Tá? Isso não quer dizer que eu não possa usar. Mas sempre que a força alterar o valor, então eu vou ter que usar a propriedade, né, da função da força em função do tempo. E a área vai ser numericamente, então, é igual ao impulso. Se eu calcular a área do gráfico, eu vou ter o valor do impulso dado por essa força. Esse exemplo aqui, eu não coloquei a resposta, que eu vou resolver na aula que eu vou fazer exposição, e aí eu vou resolver esse problema. Mas, necessariamente, aqui, eu teria que calcular o impulso de 0 a 15 segundos. Então, de 0 a 15 segundos. Então, aqui eu tenho uma figura geométrica que é o retângulo, né, onde eu tenho um lado que é 12 e outro lado que é 5. Estou meio fora de escala, mas é porque na hora de montar o gráfico não levei em conta isso. Notem então que aqui 12 newtons até 5 segundos permaneceu constante. Depois de 5 segundos, a força foi reduzindo o valor até chegar em zero. Então eu não posso aplicar aqui 12 newtons vezes 15 segundos. Não posso utilizar a lei fundamental direto. Poderia usar só nesse trechinho onde a força é constante, até 5 segundos. Então o melhor mecanismo aqui é usar a propriedade da matemática, onde você calcula a área e tem o impulso. Então aqui poderia dividir em duas figuras, o retângulo mais o triângulo, calcular a área, ou eu poderia fazer a área do trapézio, né, que é onde tem o lado maior, né, que é o de baixo, o lado menor que é em cima e tem essa altura H aqui. Poderia utilizar a área do trapézio, onde é base maior, eu tenho a base menor, tenho a altura, aí eu divido por 2, multiplico pela altura e divido por 2. Tá? Então eu poderia fazer isso. E a força média, eu poderia usar tanto as leis de Newton, quanto eu poderia usar também, nesse caso aqui eu não tenho a massa, então eu não poderia usar a forma alterada lá da lei de Newton, força é a massa vezes a aceleração. Então eu teria que utilizar aqui a forma de resolver, que é a lei de Newton, né, traduzindo ali no impulso. Né? Através do impulso eu conseguiria resolver essa, porque eu tenho impulso, tenho intervalo de tempo, então eu descubro a força média, não a força constante, a força média. Bom, a quantidade de movimento estabelecida por um corpo, ela depende de duas grandezas físicas. Essas duas grandezas físicas vão definir a quantidade de movimento de um corpo. Então eu não posso dizer que a caminhonete, né, essa caminhonete que está do lado do caminhão, tem a mesma quantidade de movimento, mesmo que ambas tenham a mesma velocidade. Porque eu vou depender da massa do caminhão e a massa do automóvel, da caminhonete. Então a quantidade de movimento ela depende da massa e da velocidade de um corpo. São duas grandezas físicas que defende, né? Então, os recursos matemáticos são diversos, né? Eu poderia utilizar lá para calcular a velocidade
do caminhão, o deslocamento do caminhão e da caminhonete, utilizando lá as funções do movimento variado, até mesmo as leis de Newton, né? Para definir, né? Mas quando eu tenho outras grandezas como quantidade de movimento, eu não tenho todas as ferramentas para utilizar, né? Para calcular. Então é necessário que você analise através de outras ferramentas, né? Que envolvem o movimento, né? Do corpo. O Descartes ele fez uma análise inicial, né? Né? Supõe aí que nós temos cerca de século XXI para o século XVI, nós temos aí aproximadamente aí 7 séculos, não? 16 para 24, não, 5 séculos de diferença. Então veja, o conhecimento que tinha nesse período. Mas a visão deles era uma visão de acordo com o período, que envolvia vários fatores, né? Mas aí ele coloca, né, aqui como exemplo, imagine que você tem não o Descartes, né, se coloca como exemplo a influência do Descartes no dia a dia, né? Se você considerar que o que o Descartes tinha como visão e o que tinha Newton e o que nós temos hoje, né? O Descartes ele afirma que a primeira causa do movimento, a universal, é Deus, que de sua onipotência criou a matéria, e a matéria em movimento e em repouso. O movimento é a quantidade de movimento, então, colocada por Deus, né, que determina, né, se ele vai estar em repouso ou em movimento. Essa é uma visão filosófica. Newton estabelece quantidade de movimento, né, ele até usa como parâmetro as ideias de René Descartes, mas ele propõe que a verdadeira medida da quantidade de movimento de um corpo é através da velocidade. Então é através da velocidade que Newton propõe que quando altera a quantidade de movimento de um corpo, baseado nos estudos de colisões que é do René Descartes, né? Então, nós pegarmos as ideias de Galileu e as ideias do Descartes, nós vamos ter mais tarde aqui o Leibniz, que ele propõe, ele discorda das ideias do Descartes e também ele complementa as ideias do Newton, que ele diz que a quantidade de movimento é o produto da massa e da velocidade. Veja que a história, né, o contexto histórico para definir a quantidade de movimento. Então, por definição, a quantidade de movimento é a massa do corpo pela velocidade adquirida. Então, pela velocidade ele vai ter a quantidade de movimento adquirida, né, chamada quantidade de movimento ou movimento linear, momento linear. Então, essa seria o que nós defendemos hoje como conceito da quantidade de movimento, que é o correto, né? Então ele ainda explica lá, né, que a quantidade de um corpo com certa velocidade e outro 2 vezes maior. Então tu tem um corpo de 1 kg, tem um corpo de 2 kg, 2 vezes maior. Com metade da velocidade, tem a mesma quantidade de movimento. Então tu tens um corpo com uma certa velocidade e outro 2 vezes maior, mais massa, mas tem a metade da velocidade. Certo? Então, se tu pegar aqui a massa vezes a velocidade, se tu tem 2 vezes m e a velocidade dividido por 2, simplificando 2 e 2, vai ser a mesma quantidade de movimento. Então, quantidade de movimento depende desses 2 fatores, que é a massa e a velocidade adquirida pelo corpo. Então é isso, né? Esses são os 2 conceitos que eu queria passar para vocês, né? De quantidade de movimento e impulso, né? Impulso da força constante e impulso da força variável. Tem mais um exemplo aqui, né? Que é um pouco mais longo, que eu normalmente utilizo em sala, mas eu vou passar um pouquinho para chegar até a forma que vocês conhecem tradicional, que nós vimos da lei de Newton. Essa forma aqui original, a forma apresentada pelos livros, né, que a força resultante é o produto, né, a multiplicação da massa pela aceleração. Mas a forma original que o Newton publicou o livro em função das ideias de Leibniz e do Descartes é a forma 2 aqui.
Ocorre que os livros, fazendo manipulações matemáticas lá do movimento variado, onde a aceleração média é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo, se você mudar uma grandeza aqui, a aceleração, pela equação do movimento variado, você tem a forma original, que é do Newton, onde aqui seria a massa vezes a velocidade, e a massa vezes a velocidade é a quantidade de movimento. Se você pegar a variação da velocidade, então vai ser massa vezes a velocidade inicial, massa vezes a velocidade final. Onde a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a inicial. Então, essa é a forma que os livros apresentam e essa é a forma original que o Newton faz do uso da lei de Newton, onde ele propõe que a quantidade de movimento de um corpo ela é alterada se for necessário aplicar uma força. Bom, e aí tem aqui, nós podemos fazer essa definição utilizando aqui a relação do impulso da quantidade de movimento do corpo. O impulso resultante das forças que agem no material, num ponto material, num certo intervalo de tempo, provoca, ou é igual, a variação da quantidade de movimento desse corpo. Esse é o teorema chamado teorema do impulso, onde o impulso da força resultante é numericamente igual à variação da quantidade de movimento. Então, se nós pegarmos aqui o ΔQ, é a quantidade de movimento final menos a inicial. Se eu pegar aqui essa quantidade de movimento final menos a inicial, seria o equivalente em fazer massa vezes a velocidade final menos massa vezes a velocidade inicial. Numericamente, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Esse teorema do impulso. Essa é a demonstração matemática. O princípio da conservação da quantidade de movimento diz que se um sistema estiver isolado, ele se conserva. Isolado, ou seja, livre das forças externas. Se não tiver nenhuma força atuando sobre o sistema, ou ele continua parado, ou ele continua em movimento. E a quantidade de movimento é constante, então não é alterada, ou seja, a quantidade de movimento final é igual à inicial. A quantidade de movimento que o sistema tem no início será igual no fim, se não tiver nada, se for isolado, tiver ação de forças externas. Como aqui, por exemplo, nós temos o canhão disparando o projétil. Então, numa situação inicial, o projétil está em repouso. O sistema aqui formado pelo canhão e o projétil. Se for para uma situação final, nós percebemos aqui que o projétil sendo lançado, então vai ser forças internas que fazem com que o projétil seja lançado. Aí o projétil vai para uma direção, um sentido, e o canhão vai para uma direção, um sentido contrária. Mas se nós considerarmos aqui, a resultante das forças externas é nula, porque a força de ação do canhão lá, com a explosão no ar dentro aquecido no projétil, e a reação contrária do projétil sobre o canhão. Isso, a resultante é zero. Se eu pegar a força normal aqui e o peso, também vai ser zero. Em função da velocidade do projétil, descaracteriza a ação do peso do projétil no instante da explosão. Isso quer dizer que não temos ação de forças externas. Que provocou a variação da quantidade de movimento foi um impulso dado na explosão. Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E se o sistema estiver isolado, então a quantidade de movimento final vai ser sempre igual à quantidade de movimento inicial. Vai ser sempre a quantidade de movimento que é zero inicial e a final. Porque se você pegar, por exemplo, aqui no teorema do impulso, o impulso é a força vezes o tempo. Nós sabemos que o impulso é a variação da quantidade de movimento, final menos a inicial. Se a força atuante do sistema isolado externo é zero, então aqui, força vezes o tempo vai dar zero. Isso quer dizer, se eu passar a quantidade de movimento de um lado para o outro, inicial vai ser, quantidade de movimento final vai ser igual a inicial. Isso caracteriza a conservação da quantidade de movimento. Que eu posso ter um sistema também formado por inúmeras partículas interagindo, como num jogo de bilhar, por exemplo,
né? As bolinhas, uma colisão, elas podem estar em inúmeras direções diferentes, sentidos diferentes. Tá? Num sistema de partículas ou de corpos, né? Eu faço, né, a quantidade de movimento do sistema. Então o sistema pode estar interligado por várias quantidades de movimento atuando. Eu posso ter uma bolinha num sentido, a bolinha em outro. Então eu analiso a quantidade de movimento do sistema, né? E isso envolve aqui a velocidade do centro de massa, né? Mas não vou entrar em detalhes nesse aspecto. O que nós precisamos definir é que a quantidade de movimento do sistema é a somatória de todas as quantidades de movimento desse sistema. O teorema, então, é da conservação de quantidade de movimento. Os exercícios eu vou colocar em prática na outra aula, e então eu encerro por aqui, onde nós vimos o teorema do impulso, nós vimos a função do impulso para a força constante, a função do impulso para quando a força é variável, vimos a quantidade de movimento, vimos a representação da segunda lei de Newton em função da variação da quantidade de movimento e também a conservação da quantidade de movimento. Então esses conceitos estão todos postos lá no site, lá no Classroom, para que vocês possam revisar. Eu fico por aqui e volto na próxima aula com as práticas.